Vamos trazer, tem telão para falar sobre ele. Vladimir Putin iniciou sozinho uma guerra, lutando contra um fantasma inexistente. Hoje já está meio claro. Muita gente no início ficou, não, porque a culpa é da OTAN. Agora acabou, né? O cara está ameaçando usar arma nuclear para tentar acabar com um conflito que ele criou sozinho. Ele agora está sendo obrigado a declarar lei marcial nos 4 territórios da Ucrânia que ele diz que agora são dele. O governo russo está fazendo esse decreto para reforçar, segundo eles, a proteção da ordem pública e garantia de segurança. Mas qual é o fato? Esse decreto vem no momento em que a Ucrânia está recuperando o terreno que foi ocupado pelos russos. Isso, de certa forma, Heloísa Vilela vem para cá, é uma admissão de reveses importantes que estão fazendo muito difícil a vida de Putin para encerrar de novo um conflito que ele decidiu começar e agora está parecendo ficar sem saída, para encerrar sem envolver toda a Europa e toda a humanidade nesse buraco. Boa tarde, Dani. Pois é, ele decretou essa lei marcial nos 4 territórios e também uma quase lei marcial em 8 regiões da Rússia, muito próximas da fronteira com a Ucrânia ou ali muito ao lado da Crimeia. E nessas regiões ele está falando da necessidade de um esforço de guerra, de produção para alimentar a guerra. Ninguém sabe que efeito essa decisão terá e quanto tempo ele precisa para aumentar essa chamada produção. A mesma coisa, ninguém sabe qual é o efeito prático que essa lei marcial terá nesses territórios, mas a autoridade local que a Rússia reconhece em Kherson pediu à população que deixe as cidades hoje e que vá para o território russo. Então, a ideia é que 60 mil pessoas, cerca de 60 mil pessoas, saiam de Kherson. E o que eles estão dizendo é que a Ucrânia vai iniciar um bombardeio dessa área. Se vai ou não, a Ucrânia diz que não vai. Mas o fato concreto é que as filas de gente tentando sair desses lugares são enormes. Muita gente saindo de ônibus e de barco também para cruzar o rio e do outro lado, na outra margem do rio, seguir então para território russo. Muita gente já fez isso. E o que a Ucrânia diz é que a Rússia está tentando criar pavor na população, mas que a Ucrânia não tem a intenção de bombardear ou de destruir cidades nesses territórios. Agora, a Ucrânia está apagada, está sem luz em boa parte do seu território, porque os ataques russos à infraestrutura de eletricidade apagou 30% pelo menos do país. E o presidente Volodymyr Zelensky reuniu os seus assessores para traçar um plano de emergência e tirar esses centros do escuro. É uma situação difícil. Agora, quem está perdendo território, especialmente nessa região de Kherson, é a Rússia, Dani. Elô, obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse assunto, claro, também aqui com o Lorival Santana. Lorival, na prática, o que muda, né, com a lei marcial e mais, né? O que Putin está sinalizando para fora? Para mim, está ficando muito claro que ele está vendo que ele está encalacrado. E aí é difícil, né? Porque um homem como ele, encurralado, pode ser ainda mais perigoso do que um homem como ele, que se sente absolutamente reinante, né? Senhor da situação. É difícil para mim pensar aqui sobre qual dos dois cenários é mais penoso para a humanidade. Ele gosta de dar uma aparência de formalidade legal às coisas que ele faz. Então, na prática, nesses territórios que são ocupados pela Rússia, já existe deslocamento forçado da população civil e ele quer criar uma força de defesa territorial e ele já tem obrigado alguns ucranianos a ingressar nessas forças de forma irregular para que ucranianos lutem contra ucranianos. Então, aqueles que se recusam, aqueles que potencialmente darão abrigo aos ucranianos, e o inverno vem vindo aí, então civis que podem abrigar soldados ucranianos, podem dar uma tigela de sopa quente para um soldado ucraniano, tudo isso ele quer evitar. Então, a lei marcial permite
reassentamento das pessoas, confisco de propriedade, toque de recolher, que ele já faz, prisão de pessoas sem documentos, postos de controle, que ele já impõe, e detenção por até 30 dias. Então, como os ucranianos vêm dizendo, eles não vão bombardear o território que é deles. Quem bombardeia território ucraniano é a Rússia. A Ucrânia, o exército ucraniano, e é por isso que é tão difícil retomar uma cidade como Kherson, por exemplo, que deve acontecer nos próximos dias. Lembra que eu falei disso na semana passada, que Kherson, a batalha de Kherson começaria provavelmente essa semana e deve começar nos próximos dias. Então, é tão difícil porque tem que ser no corpo a corpo, no homem a homem, né? Então, é muito sangrento por isso, porque a Ucrânia não bombardeia cidades ucranianas, ela quer recuperar, liberar essas cidades. Então, a intenção é sempre a de esvaziar as cidades por parte da Rússia, que estão prestes a ser recuperadas pela Ucrânia, para diminuir a importância estratégica dessa vitória militar, já que ele não consegue enfrentar a Ucrânia no território, no terreno, nas batalhas, ele então usa os civis ou como escudos humanos ou para retirá-los de lá. Se ele acreditasse realmente que a Ucrânia ia bombardear essas cidades, conhecendo as estratégias dele, os métodos dele, ele forçaria os civis a ficarem lá para servirem de escudos humanos. Mas é claro que a Ucrânia não faria isso. Então ele retira para esvaziar a cidade e para tornar essas pessoas reféns em outro lugar. Que lugar? A Rússia. Então as pessoas são deslocadas forçosamente para território russo e aí se tornam reféns da Rússia. Isso não se aplica a todas as pessoas. Algumas pessoas ficam com medo, são convencidas a ir. Os soldados russos estão batendo na porta das pessoas e mandando elas saírem de casa. Então, algumas ficam com medo, existe muita notícia falsa também. Então, a partir daí, esse é o quadro. Agora, em relação a dentro da Rússia, a gente já vinha previndo aqui que ele adotaria medidas totalitárias. Ele é que nomeia todos os 83 governadores regionais, isso desde 2004. Agora ele está dizendo que vai dar mais poderes para esses governadores para acabarem com partidos políticos, organizações, entidades, tudo aquilo que ameace a segurança nacional, entre aspas. Querido, obrigada. Vamos ver onde é que dá isso, né? Com ele cada vez mais pressionado e os ucranianos avançando em regiões que Daniela, Putin estava achando que era dele. Fala, querido. Mais uma coisa, o Ben Wallace, ministro da Defesa do Reino Unido, viajou às pressas para Washington para se reunir com o secretário de Defesa americano Lloyd Austin. Existe um boato de que poderia haver um ataque nuclear da frota do Mar Negro da Rússia, mas oficialmente a reunião seria para falar dos drones iranianos que estão destruindo a infraestrutura de energia da Ucrânia. Bomba em território ucraniano, Lorival? Sim, a partir da frota do Mar Negro. Agora, a OTAN já está preparada para bombardear e afundar toda a frota do Mar Negro, se isso acontecer. Essa é a hipótese que vem sendo trabalhada. Tudo isso não é oficial, é o que vem circulando entre as fontes aqui da Ucrânia e do Reino Unido e dos Estados Unidos. Eu achando que a semana estava ruim no Brasil, olha o que está acontecendo lá fora. Obrigada, Sempre que você achar isso, converse comigo. Sempre bom um ponto de vista, né? Mas obrigada, querido, pelas informações.